Bem, eu vou começar falando com vocês um pouco sobre o contexto histórico do que levou a família real a se mudar de Portugal para o Brasil. Em 1806, o bloqueio continental foi decretado pelo Napoleão Bonaparte, que determinava que nenhuma nação europeia deveria manter laços comerciais com a Inglaterra. Porém, Portugal não aderiu ao bloqueio devido à sua antiga aliança política e comercial com os ingleses. Isso fez com que Portugal se tornasse um alvo do Império Francês. Em novembro de 1807, Bonaparte ordenou então a invasão do território português. Porém, antes disso, ele teve que assinar um tratado chamado Tratado de Fontainebleau com os espanhóis, que permitia a passagem de tropas francesas pelo território espanhol para invadir Portugal. Em troca, um pedaço do território conquistado seria dado à Espanha. Esse tratado foi necessário pois o controle dos mares estava nas mãos da Inglaterra. E seria necessário, então, a invasão ser por terra. E para chegar em Portugal, teria que passar pela Espanha. Antes da invasão, em outubro de 1807, o príncipe Dom João e o rei da Inglaterra, o Jorge III, eles já haviam acertado a transferência da monarquia portuguesa para o Brasil. Isso porque eles já estavam com medo de que acontecesse essa invasão. Eles já estavam prevendo. E na chegada ao destino, o Dom João ele se comprometeu a assinar um contrato comercial com a Inglaterra. Então, em novembro de 1807, Dom João iniciou os preparativos da mudança da monarquia portuguesa para o Brasil. Falando um pouco agora sobre a chegada no Brasil, além da quantidade de pessoas embarcadas, Dom João também trouxe móveis, documentos, dinheiro, obras de arte e a Real Biblioteca Portuguesa. Por causa da pressa no embarque e a quantidade de pessoas, a viagem aconteceu com condições insalubres, que durou um total de 54 dias. A chegada aconteceu em Salvador, em janeiro de 1808, e a corte foi recebida por festas e permaneceu ali por mais de um mês. Durante a estadia na Bahia, o príncipe regente ele assinou o Tratado de Abertura dos Portos às Nações Amigas, que permitia que o Brasil pudesse comercializar com outros países, como a Inglaterra. Assim, ele quebrou o pacto colonial que garantia a exclusividade do comércio de produtos brasileiros apenas com Portugal. Em Salvador, Dom João também fundou a Escola de Cirurgia da Bahia. A chegada no Rio de Janeiro aconteceu em março. A cidade receberia o título de capital do Reino de Portugal. Porém, não havia muitos alojamentos para abrigar a corte portuguesa, fazendo com que residências fossem solicitadas para abrigar a comitiva. Quartéis e conventos também foram utilizados como alojamentos. As casas que eram escolhidas recebiam a inscrição PR, que significava Príncipe Regente, na fachada e obrigavam os moradores a disponibilizarem os seus imóveis para a coroa. Falando um pouco agora sobre as consequências dessa mudança tão rápida que aconteceu, principalmente no Brasil e na capital, Rio de Janeiro. No Rio, foram realizados melhoramentos e a construção de novos edifícios públicos. Dom João, agora Dom João VI, foi responsável pela criação de instituições como a Real Academia Militar, em 1810, o Jardim Botânico, em 1808, a Real Fábrica de Pólvora, de 1808, o Banco do Brasil, em 1808, o Laboratório Químico Prático, em 1812, e a criação da imprensa régia, que hoje é a Gazeta do Rio de Janeiro. Com a abertura dos portos, também ocorreram mudanças sociais na população e no mobiliário e na moda, pois agora o Brasil estava recebendo produtos vindos da Inglaterra. Surgiram também novos serviços, como chapeleiros, cabeleireiros e modistas, que marcaram esse novo período.
Porém, a maior contribuição aconteceu no meio cultural. A transferência da Real Biblioteca Portuguesa para o Brasil aconteceu em 1810, que deu a origem à atual Biblioteca Nacional. Todo esse período, a partir do momento em que a família real chega no Rio de Janeiro, é conhecido como o período joanino. Em 1810, Dom João, desejando estreitar os laços com os ingleses, criou o Tratado de Amizade e Aliança de Comércio e Navegação, que garantia vantagens comerciais e sociais. Exemplos são os impostos reduzidos sobre os produtos ingleses e o compromisso com o fim do tráfico negreiro. Os impostos reduzidos eram menores até mesmo que os produtos portugueses. E mesmo com o compromisso com o fim do tráfico negreiro, isso não significa o fim da escravidão no Brasil, pois seria apenas o fim do tráfico humano da África para o Brasil. E isso ainda assim continuou acontecendo ilegalmente, pois a escravidão ainda era muito importante para a economia brasileira na época. E finalmente nós vamos começar a falar sobre o resultado de toda essa mudança, que é a independência do Brasil. Em 1815, o Brasil deixa de ser colônia portuguesa e se torna parte do Reino Unido de Portugal e Algarves, pois as nações europeias não reconheciam a autoridade do Dom João monge das terras portuguesas, pois o Brasil era apenas colônia. O processo de abertura dos portos fez com que Portugal perdesse o monopólio sobre o comércio brasileiro e a Inglaterra já considerava um mercado muito promissor, fazendo com que a elite agrária passasse a sonhar com a independência. Em 1821, Dom João retorna para Portugal devido à Revolução Liberal do Porto e deixa seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente. O príncipe regente era muito próximo da elite agrária, que agora estava preocupada com a possibilidade de recolonização e as guerras que aconteciam na América Espanhola. Assim, em setembro de 1822, a independência do Brasil é declarada e Dom Pedro I se torna o primeiro imperador do Brasil. Esse foi o fim da nossa aula, apenas um pouco da história do Brasil. Eu espero que esse vídeo seja útil no estudo de vocês, então, muito obrigada!